Boa noite, Central. Pode se assentar. Muito obrigado a cada um que está aqui nessa noite. Você escolheu o melhor lugar para estar nessa noite. Louvado seja Deus pela sua vida. E como a gente sempre fala, né, eu creio que você veio aqui nessa noite para ouvir a voz do Senhor. Amém? Você não veio aqui ouvir uma boa pregação, porque senão você vai ficar decepcionado. Então, se de repente a motivação do teu coração estar aqui, eu vou lá porque eu quero ouvir aquele pregador, ele vai dar aquela palavra que eu preciso. Se essa foi a motivação do teu coração, eu quero te incentivar neste momento a fechar os seus olhos, enquanto a gente vai mais uma vez orar, que você encontre uma motivação correta, uma motivação certa, que é ouvir a voz de Deus através da palavra. Amém? Só o irmão Elcio, gente. Amém, igreja? Amém. Voltaram. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia, pela tua graça, o teu amor, que renovou sobre nós. Queremos nessa noite voltar o nosso pensamento mais uma vez ao Senhor, pedir a tua direção a tudo que fomos realizar aqui. Ó Deus, que é realmente a motivação do nosso coração estarmos aqui, seja para buscar a tua face, buscar a tua presença, a tua manifestação, tocar, ó Deus, a tua glória, ser tocada por ela, ó Deus. E também, ó Deus, que o Senhor fale com cada um de nós, que essa palavra que será ministrada agora, ela encontre um lugar em nossas vidas e sirva de crescimento espiritual. Deus, dribla as minhas emoções, que não fale eu, o homem, mas fale o Senhor através da minha vida. Ó Deus, eu te agradeço por essa oportunidade de poder ministrar a tua palavra, Deus, e que realmente eu possa ser um vaso usado pelo Senhor. Em nome de Jesus que oramos a Ti. Amém, ó Deus. Semana passada foi o dia de Pentecostes, e a Laísa, ela ministrou aqui a palavra, e ela disse sobre a pessoa do Espírito Santo. É verdade? Que o Espírito Santo de Deus é uma pessoa, e nós precisamos todos os dias buscar a manifestação da presença dEle. E é algo simples. Não é algo que você, de repente, pare para pensar que a pessoa do Espírito Santo que habita em você, que habita em nós, precisa, por exemplo, falar em línguas. Ou, de repente, seja uma manifestação que envolva, assim, muita atmosfera. Na verdade, o Espírito Santo de Deus, ele é simples. E ela falou aqui que o Espírito Santo de Deus falou com ela enquanto ela lavava a louça. Foi isso, Laísa? Ela lavava a louça e o Espírito Santo de Deus falou com ela. Falou de uma forma simples e muito audível. Se fôssemos dar aqui a oportunidade para cada um falar qual tem sido a sua experiência com o Espírito Santo, você com certeza iria falar algumas coisas bem simples na vida de vocês. Eu, por exemplo, assim, eu creio, né, não sei se é uma manifestação simples, mas muito ousada, em que, quando falo do Espírito Santo, tem várias situações. Mas eu lembro de uma que, quando eu e o Juliano estávamos voltando da lua de mel, nós paramos ali em Guarapari, e eu estava com o carro do pastor Marcelino, era um Fit Uno vermelho, e estacionei debaixo de uma cobertura de palha, e deixei o carro ali. Era de manhã, mais ou menos 9, 10 horas, dia de semana, acho que era quarta ou quinta-feira, não havia ninguém ali naquele local. E então eu e a Juliana curtimos ali a praia um pouquinho, e na hora de ir embora, que eu fui dar ré no carro, o que o pneu da frente fez? Afundou. E aí bateu o desespero, né? Bateu o desespero. Então a gente começou a orar, a falar com Deus de forma simples mesmo. Deus, né, estamos aqui, não estamos fazendo nada de errado, viemos curtir a praia, mas nós cremos no Senhor, a gente crê que o Senhor tem solução para tudo. E aí, lá longe, assim, tinha alguém nadando, né? De longe é pequenininho, né, gente? Nadando, socorro aqui, ajuda, né? Gritei. E aí, gente, até hoje eu lembro dessa cena, não sei se a Ju lembra, né? O homem foi saindo da água e foi levantando, e, gente, era um gigante, acho que era maior que o Irã. Com certeza, né? Fica em pé, Irã, só para o pessoal ter uma ideia. Olha o tamanho do Irã. Fica em pé, parece irmão gêmeo, né? William. Né? São gigantes aí aqui da Central. Maior que esses dois, gente. Vocês não têm noção. E aí, falei com ele, o carro atolou aí. Aí ele, não, entra aí e empurra. Aí que eu vou empurrar. Dei, né, a relar,
que eu liguei o carro, jogou areia para caramba nele, saí ali onde o carro tinha atolado, fui agradecer, eu abracei a joelha, comemorando, que bom e tal. Quando fomos agradecer o homem, cadê o homem? Ficamos procurando. Gente, quem que estava ali? O Espírito Santo de Deus. Com certeza, né? Eu não tenho outra dúvida que era o Espírito Santo de Deus, que está conosco nas suas manifestações simples, para nos ajudar em momentos complicados ou não. Basta você crer, porque Ele é uma pessoa, Ele está com você todos os dias para te direcionar nas suas decisões e está ao seu lado. E o Espírito Santo de Deus, Ele habita em cada um de nós. Amém? Dando continuidade a essa questão do Espírito Santo que habita em nós, quero ler junto com vocês, meditar na palavra, no livro de Atos, capítulo 8, quando você abre aí Atos 8, o tema da nossa meditação de hoje é um tema baseado na pregação do pastor Paulo Mazzoni. Pode acreditar, Deus sabe o que faz. Pode acreditar, Deus sabe o que faz. Atos, capítulo 8, nós iremos ler os 4 primeiros versículos, versículo 1, 2, 3 e 4. Atos 8, quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga ai de mim. Você vai achar aí o livro de Atos, entre Gênesis e Apocalipse, rapidinho. Amém? Versículo 1. E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Versículo 3. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Versículo 4. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Eu vou repetir o versículo 4. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Pode acreditar, Deus sabe o que faz. Obrigado, Senhor, pela leitura da Tua palavra, que ela possa, nessa noite, cumprir o que a Tua palavra diz em Hebreus. É uma espada de 2 gumes, ela penetra o fundo do nosso ser, ela separa juntas e medulas toda intenção e pensamento do coração, que ela cumpra nessa noite o seu propósito em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, igreja? Pode acreditar, Deus sabe o que faz. Fale para o irmão que está ao seu lado aí. Pode acreditar? Deus sabe o que faz. Sabe, mas de repente, né, alguns aqui não devem saber, mas eu creio que a maioria sabe, a maioria estuda a Bíblia e sabe que até aqui nesse momento de Atos 8, quando os discípulos, né, que estavam ali reunidos no cenáculo, receberam o Espírito Santo de Deus, nesse momento a igreja era muito popular. Eles passaram 3 anos ouvindo os ensinos de Jesus, as pregações, acompanhando os sinais, maravilhas, curas que Jesus operava, realizava ali entre os seus discípulos. E com certeza os discípulos estavam muito maravilhados, e com certeza eles estavam ali crendo que o Espírito Santo de Deus viria, e por isso eles ficaram ali no cenáculo, aguardando a descida do Espírito Santo. Os apóstolos estão, depois da descida do Espírito Santo, eles continuaram a realizar tudo aquilo que Jesus Cristo havia os ensinado. Pedro pregava, Tiago pregava, João pregava, até o barquinho pregava. É uma piada sem graça, quase ninguém ri, né? Pedro, Tiago, João, um barquinho. Tá bom, né? Então, Pedro pegava, João pegava, Pedro pegava, Tiago, e através deles, maravilhas eram realizadas. Vocês lembram que, logo depois ali de Atos, capítulo 8, Pedro e João, eles foram até, Pedro e Silas, eles foram até o Pedro e João, fugiu aqui a memória agora, eles foram até o templo e lá encontraram um coxo, e aquele coxo estava ali pedindo esmola. Então, o que Pedro falou? Eu não tenho
dinheiro, mas o que eu tenho eu te dou. O que ele tinha? O poder do Espírito Santo dentro dele. E aquele homem foi curado naquela hora. Pedro, ele conseguia acessar, ele tinha entendimento do poder do Espírito Santo de Deus em sua vida, que até a sombra de Pedro curava. Olha que maravilha, amados. Você já parou para pensar, você que é crente em Jesus Cristo, você tem esse poder dentro de você, de que passar somente perto de alguém e a sua sombra curar? E aí para pensar nos dias de hoje que nós estamos passando, um momento pós-pandemia. A ansiedade virou o mal desse século. Quantas pessoas estão ansiosas, né? Quantas pessoas vivem tristes, cabisbaixas, em depressão, e por mais que ela acredite, creia em Jesus Cristo, ela continua dessa forma. O que está acontecendo com a nossa sociedade? O que está acontecendo com a humanidade? Olha, pode acreditar, Deus sabe o que está fazendo. E quando essa igreja, né, primitiva, essa primeira igreja, que alguns teólogos falam sobre isso, os primeiros cristãos, eles estavam então ali operando sinais, maravilhas, curas, ensinavam o povo naquela época, e isso então estava incomodando um grupo religioso daquela época. E eles ficaram irados, ficaram enciumados e tomados por um espírito maligno. Então eles começaram a realizar uma grande perseguição aos primeiros cristãos, e eles declararam que os cristãos eram pessoas fora da lei e pessoas perigosas. E mal sabiam eles o que eles estavam fazendo, era exatamente de fazer cumprir o que a palavra de Deus diz: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus Cristo havia ordenado isso para a igreja em Jerusalém. Mas o que acontecia? Eles estavam ali, ó, todos juntinhos, né, no ar-condicionado, em cadeiras confortáveis. As crianças então saíam, iam para um espaço melhor, então havia um silêncio, não havia criança correndo. E era muito confortável ficar ali naquele lugar para ouvir a palavra de Deus, para adorar, bendizer o nome do Senhor. Então eles estavam acomodados. Então, a partir da perseguição, onde Satanás de repente, né, pensou em si: vou usar esse grupo aqui, vou perseguir os cristãos, então eles serão espalhados, serão mortos, e a palavra de Deus não será mais pregada por todo mundo. Na verdade, soou como o contrário, porque essa perseguição fez então os judeus se espalharem, correrem para salvar suas vidas e salvar suas famílias. Então eles foram para a Judéia e foram para Samaria, conforme a palavra de Deus diz aqui no livro de Atos, e eles foram então ali falando de Jesus, dos ensinos de Jesus, pregando e operando curas, milagres, também, não só em Jerusalém, mas também em toda a Judéia e em toda a Samaria. Os cristãos eles foram realmente perseguidos. Então se levantou, nessa época aí, um homem chamado Saulo, um judeu que perseguia os cristãos, prendia e matava. Nós acabamos de ler aí no versículo 3, Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, para arrastava homens, mulheres, e os lançavam na prisão. Mas, então, o que aconteceu aqui? Então, até aqui ele só prendia os cristãos. Mas houve um momento na vida de Saulo, que ele começou a ver um servo de Deus, nessa época aqui, um servo de Deus chamado Estevão. Ele continuava mesmo ali, diante de toda a perseguição, pregando com coragem e ousadia a palavra de Deus. E ele foi levado a público ali no local e foi apedrejado. E Saulo, o que acontece? Não sei se vocês sabem dessa questão histórica, né? Muitos homens daquela época, né, tinham uma vestimenta, né, que muitas vezes os impedia de realmente, né, pegar ali uma pedra. Então, Saulo ele pegou essas vestes, ele ficou ali segurando cada veste desses homens, para eles terem mais liberdade para poder, então, lançar as pedras. De repente, como se fosse um casaco, né, igual esse meu aqui, né, que às vezes impede uma movimentação melhor, então eles tiravam, e assim tinham mais liberdade para atacar a pedra. E Saulo, então, começou a ver, pastor Marcelino pregou várias vezes aqui essa palavra em relação a Estevão, que diante
ali de ser apedrejado, todos tinham uma oportunidade de falar alguma coisa. Ao invés de Estevão condenar ou praguejar contra aquelas pessoas, ou de se defender, ele começa então a pregar a palavra de Deus. E o que ele estava fazendo? Igual a Jesus. Jesus lá na cruz, ele continuava pregando a palavra de Deus. João, quando foi pregado, ele continuava ali pregando a palavra de Deus lá na cruz. Todos os discípulos de Jesus, eles fizeram a mesma coisa. E durante esse momento ali que Estevão estava para ser apedrejado, ao invés dele praguejar, ao invés dele também apontar o erro de cada uma das pessoas, ele começou então a falar: Deus perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Ele então começou a pregar a palavra de Deus. E Saulo consentiu naquela morte, mas mal sabia Saulo que era o propósito de Deus fazer isso. E quando nós vemos cristãos sendo perseguidos, sendo mortos, aqui na palavra de Deus, e nos dias de hoje, muitas vezes nós vemos isso, né? Muitas vezes você no seu trabalho, na sua casa, de repente você é o único cristão na sua casa, você é perseguido pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu marido, pela sua esposa, ou pelos seus filhos, pelos seus parentes. De repente você é o único crente lá e você é perseguido de forma dura. Lá no seu trabalho, poxa, quanta gente eu converso e fala: pastor, é muito complicado ser um cristão nos dias de hoje. Sim, não é fácil, mas quem disse que seria fácil? Mas, amados, tenha certeza de uma coisa: esse sofrimento ele é breve. Amém? Esse sofrimento ele é breve, e o que nos espera na glória do porvir é muito maior do que aquilo que você está sofrendo nesse dia, nesses dias aqui, nessa época. Então, o que nós precisamos entender, amados, pode acreditar, Deus sabe o que Ele faz. Então, diante dessas perseguições que a Bíblia relata, que nós também, alguns estão vivendo, vem uma pergunta: onde está Deus que não vê o sofrimento do seu povo? Onde é que está Deus que não viu o sofrimento de Estevão? Onde é que está Deus que não viu o sofrimento do povo sendo perseguido ali em Jerusalém? Estamos, e aí, hoje nós estamos em um ano pós-pandemia, né? 2020, ali no mês de março, começou a pandemia, e vocês sabem que quando começou a pandemia, tudo se fechou. As notícias que chegavam para a gente é o seguinte: olha, pode fechar a igreja, nada de pessoas próximas umas das outras, né? Limitem aí o espaço, não saia, porque só de respirar você pode pegar o vírus. Então tudo fechou, muita gente, notícias chegando e muita gente morrendo. Então a notícia era: ninguém pode sair de casa. Já se passou um ano que isso aconteceu. Mas, amados, se você sabe o que aconteceu, igrejas se fecharam, mas a Central, ela experimentou um tempo extraordinário nesse tempo. Eu nunca trabalhei tanto, né, Laísa? A gente nunca trabalhou tanto como na época da pandemia. Eram 3 lives no dia, de manhã, de tarde e à noite. Eram 3 cultos online. Os grupos de célula online se espalharam como um vírus, né? E foi um tempo muito fantástico. Eu não sei por que parou. E aí, vocês sabem responder? Por que os grupos online pararam, gente? Por quê? É para continuar, amados, não é? Foi algo maravilhoso que Deus fez, mas por que nós paramos? Acho que a gente gosta de estar junto, né, Rodrigo? Abraçar, sentir o calor humano de cada um, mas não está proibido, amados. Continue fazendo grupos online, né? Lá em Jaguaré, a pastora Alexandra, ela mantém um grupo online. Tem pessoas de Santa Maria de Jetibá, tem até de fora do país. Então, não está proibido. O pastor Marcelino tem um grupo internacional, né? Alguns irmãos que saíram aqui do Brasil. E nessa época de pandemia, a Central ela experimentou um tempo muito extraordinário de Deus. Até então, a transmissão dos nossos cultos era através de um celular que acho que hoje nem existe mais. E esse tempo de caos, esse tempo de pandemia, de fechar tudo, de perseguição, foi um tempo muito abençoado, onde a Central se sentiu abençoada. Então, a gente já tinha, por muito tempo, uma câmera profissional, se vocês não sabem disso. Aquela câmera que transmite o culto, ela é uma câmera profissional.
Foi uma doação de um irmão. Ganhamos e ficou aí há muito tempo parada. Então, o culto era gravado por um celular. Pode falar aqui a rede social? Facebook. Era a transmissão. E depois, o que foi necessário nesse tempo de pandemia? Comprar novos equipamentos. Né? Olha a câmera chique que tem aqui, ó, branquinha direita, que o povo lá, vocês não sabem o que eles fazem com essa câmera. E aí, amados, o que acontece? Foi um tempo extraordinário de Deus nas nossas vidas. E sabe de uma coisa? Apesar de toda a perseguição que a igreja brasileira enfrentou, não só a central, mas você como família, muitas pessoas tinham sonho de se casar, né? Eu não lembro se Grazi ia casar nessa época. Sempre eu lembro de você, Grazi. Por quê, né? Casou um monte de gente, mas não casou Grazi. Você ia casar nessa época? Era Jamília, né? Jamília ia casar e foi, puxa vida, não vou poder casar, porque, né? Fechou tudo, parou tudo, né? Ela ficou ali, muita raiva, orou, enfim. Casou, glória a Deus, né? Está aí, bem casado. Então, hoje nós podemos afirmar e dizer que nunca foi fácil ser um cristão. Hoje nós podemos ter a certeza de que Deus tem para nós, que Deus tem para as nossas vidas, que nós possamos ter essa certeza de um futuro glorioso. Hoje nós podemos ter a certeza que nós iremos para o céu, porque um dia, vendo Estevão sendo apedrejado, Saulo, um tempo depois, teve um encontro real com Jesus. A perseguição da igreja levantou um dos maiores pregadores da palavra de Deus. Deus iniciou, então, um plano que mudaria a história da humanidade, permitindo, então, a perseguição da igreja primitiva. Quando nós olhamos Saulo, então, ali, prendendo os cristãos, a gente para e pensa, né, por que Deus está permitindo essa perseguição? E você não sabe, você para um pouquinho mais para pensar. Saulo teve um encontro com Deus, passou de perseguidor a ser perseguido. Quando Saulo entrava nas sinagogas, que era mais ou menos parecido com o nosso momento aqui, as pessoas saíam correndo, por quê? Porque sabiam que ele estaria ali para prender. Mas depois eles viram que Saulo realmente tinha se convertido a Jesus. E foi um tempo extraordinário na vida dos cristãos daquela época. Antes do ano de 2022, alguns pastores espalhados pelo mundo começaram, então, a declarar que no ano de 2020 seria um ano extraordinário, seria um ano maravilhoso, seria um ano de grandes colheitas e sinais que Deus iria fazer no mundo, na igreja, né, evangélica, para os cristãos. E aí o que aconteceu em fevereiro de 2020? O que aconteceu em fevereiro de 2020? O Descende. Descende aconteceu em 2020. Para quem não sabe o que é o Descende, no português significa o envio. É um movimento com o objetivo de converter políticos a uma visão evangélica de governo. E é lógico que isso aí atraiu milhares de jovens. Não era um evento só para os jovens, mas atraiu os jovens. E esses jovens, então, eles foram lá e voltaram queimando, assim, eu vou pregar o evangelho a toda a nação, eu vou. E realmente muitos jovens foram impactados nesse sentido. Mas aí o que aconteceu em março de 2022? Pô! Precisa acordar. Bum! Fechou tudo. Pandemia. Usem máscara, não toquem uns nos outros. Igreja fecha as portas. E se você fizer isso, você vai ser preso. Precisa tomar uma vacina, mas a vacina não está pronta. Muita gente vai morrer. Perseguição, amados. Se você não parou para pensar nisso, foi uma perseguição. Foi uma perseguição à igreja. E se você não sabe, muitas igrejas fecharam. Você não tem noção de quantas igrejas fecharam. Algumas pessoas chegavam para o pastor Marcelino, como é que você faz isso? Como é que se mantém a igreja aberta? Uai, gente, é simples, é só manter aberta. Não tem segredo nenhum. E como eu falei no início, esse tempo foi o tempo que a igreja, aqui a central, mais cresceu. Fato hoje, nossa igreja, o auditório está lindo hoje, né? A gente, quero bater palma para vocês. Está lindo hoje o auditório, muita gente aqui presente,
né? Sol aí, uns receberam o lindo. Isso aí. Eu acho que eu preciso melhorar a minha comunicação, né? Vocês são lindos. Eu acho que eu vou mudar meu tema para cura interior. Vamos ver aqui. Vocês são lindos. Aqui está mais animado. Acho que aqui... Vocês são lindos. Já deu uma melhorada. Aqui está reunido... chorou aí. Aqui está reunido o povo de Deus, o povo mais lindo da face da terra. Gael, você é lindo, Gael. Ô, Gael, você é lindo. Você é o mais lindo daqui, Gael. E aí, amados, o que acontece diante de tudo isso? Essa questão da ansiedade, da tristeza, vocês já pararam para pensar que é um ponto de vista? Olha, quando eu comecei a elogiar vocês, o que vocês estão fazendo? Aumentou a adrenalina, né? Então, por que você, toda vez que chegar diante do espelho, você não declara isso para você? Eu sou lindo, olha como é que Deus me fez, né? Esse cabelo duro aqui, crespo, né? Ou falta do cabelo, essa orelha de abanar vento aqui, olha como que eu sou diferente, meus olhos verdes, né? Minha pele branca, minha pele escura. Amado, você é lindo, olha, dá uma olhadinha para a pessoa que está ao teu lado, não tem ninguém igual a você. Sério, gente, tem aí? Só o Irã e o William que são iguais. A Ingrid e a Isabelle. São irmãos gêmeas, né? Mas dá uma olhadinha, eu daqui consigo ver todo mundo, eu não vejo ninguém igual a ninguém. Você é diferente, meu amado. Então, pare de ser igual àquela hiena, né? Chama hiena? Acho que é hiena, né? Da Hanna-Barbera. Oh, céus, ondinha, oh, azar. Eu estou sendo perseguido. Ah, Espírito Santo, como a perseguição é grande, né? Amados, presta atenção numa coisa. Pode acreditar, Deus sabe o que faz. Você está com um problema financeiro, você está com um problema no casamento, você está com um problema no trabalho, né? Deus, Ele usa os nossos problemas para trazer algo melhor ainda. Né? Eu tive crise no casamento, e nesse tempo de crise no casamento, foi o ano que eu mais atendi casais com crise. E aí eles falavam assim, não, pastor, está ruim lá o casamento, o meu tá... Dá vontade de falar, né? O meu também está. E eu tinha que, né? Sim, continua, né? O conselheiro tem que manter uma postura, né? As pessoas choravam, falavam das suas dificuldades, e Deus ia, o Espírito Santo, né, soprando, né? E aí no final, quando a pessoa terminava, a gente dava orientação, confia em Deus, Deus sabe o que faz, esse é um tempo que com certeza vai passar, e tudo aquilo que eu aconselhava para as pessoas era o que o Espírito Santo aconselhava para mim, para eu manter firme. Hoje, graças a Deus, a Ju está aí, não sei se vocês conhecem. Quem não conhece minha esposa aí? Quem não conhece? Quem não conhece? A maioria conhece, então, né? Glória a Deus. E então, hoje, estamos bem, graças a Deus, mas tem casais que sempre passam por problema. E qual o casal que não passa por problemas, não é verdade? Todos nós passamos por problemas. E o divórcio não é a solução para tudo, não é verdade? Mas algumas pessoas gostam de divorciar, mas isso é um outro assunto, é para casais, aí é o pastor Rodrigo, é para o Serjão, né? É para Manu e William, procure eles aí que eles vão falar sobre divórcio para vocês. Isso aí é um outro assunto, né? Estamos falando sobre Deus sabe o que faz. E aí, amados, nós precisamos entender que os nossos problemas são as oportunidades de Deus para nos tratar. Por quê? Porque você sabe que quando está tudo bem na sua vida, você busca Deus? Não. Seja sincero, amados. Está tudo bem na sua vida. Você só, o máximo que você faz é obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Mas quando começa a dar ruim no casamento, quando começa a dar ruim nas finanças, as contas começam a serem criadas lá em casa, a gente coloca, né, um lugarzinho lá, só vai assim multiplicando. Quando começa a multiplicar as contas, e quando você chega lá um mês, você tem que jogar os boletos para o alto, qual vai ser o sorteado desse mês? Pá, peguei. Ah, e você?
vão pagar você. É nesse momento que a gente corre para Deus. Aí a pessoa faz jejum, oração. Quem não é cristão começa a procurar, cadê os crentes? Né? Opa, tem um aqui, ó, ora por mim. Aí dá vontade de se olhar assim, né? Poxa, esse camarada me perseguiu o ano todo, né? Me chamou disso, daquilo, só não me chamou de filho de bonito, né? Mas me escrachou o ano todo. Agora, na pandemia, ele vem me procurar para eu orar por ele. Não é assim que acontece? E aí, os problemas é uma forma de Deus, uma oportunidade de Deus usar a igreja. É bem verdade que a igreja primitiva, ela sofreu, alguns irmãos morreram, mas Deus usou a perseguição para a igreja sair de Jerusalém e se espalhar pelo mundo. Escute uma coisa, nós queremos estabilidade financeira, nós queremos ter uma família, né, bonita, boa, nós queremos uma célula atraente que se multiplica cada ano e vai se espalhando na nossa comunidade. Nós queremos unção, dom de Deus, e não existe nada de errado, amado, em querer essas coisas. Mas sabe qual é o problema? O problema é que calmaria, ela é um problema em nossas vidas. Não há nada pior para a nossa alma do que calmaria. Como gosta muito de falar o pastor Marcelino, né? Mar calmo não cria bom marinheiro. Né? E qual é o soldado que se alistando para uma guerra, ele não vai preocupado que em algum momento ele vai tomar um tiro? Né? Se alistar no exército, num país de guerra, você pode ter certeza que vai levar algum tiro. Né? É impossível. Todos os atletas de pontas, de performance alta, eles que chegam ao máximo do seu potencial, eles sofrem de dores nos músculos, a maioria das vezes. Não sei se você conhece os ginastas, né? Estou tentando lembrar aqui o nome, não está vindo. Ele se aposentou com 27 anos de idade, se não me falha a memória. E desde os 15 ele sofre já de dores na batata da perna, nos músculos. Alguns jogadores de futebol, como Caio Ribeiro, como Kaká, se aposentaram cedo também, devido a dores no pubis, enfim, algumas dessas situações. Atletas de ponta, né? E o que nós queremos dizer com isso? Né? Que a vida cristã, ela não é fácil, e todo problema, ela acaba tem um propósito de Deus. Então, hoje, Kaká, ele é cristão, ele sempre foi, né? Hoje ele está aposentado, ganhou bastante din-din, e ele está aí pelo mundo pregando o evangelho. Olha que oportunidade excelente, não está mais jogando bola. Então, nós entendemos que os problemas que nós passamos é uma ótima oportunidade para Deus agir em nossas vidas. E calmaria, quando tudo está calmo na sua vida, você pode ter certeza, amados, que é um problema para a sua alma. Estabilidade e calma não nos faz crescer. Nesse período de questionamento, vergonha, dores, crises conjugais, dá vontade de desistir de tudo, não é verdade? Mas Deus faz crescer quando nós estamos no nosso limite, das nossas forças. É aí que reconhecemos que precisamos de Deus. Lembra do que eu falei no começo? Estava ali com o carro atolado na areia, então precisei recorrer a Deus, era a minha única fonte. Eu tenho uma outra situação. Vitória, que tinha 2 anos de idade, ela estava com muita febre, a febre não passava, já era de madrugada, Juliana já tinha dado acho que uns 3 banhos frios nela, não passava. Eu peguei Vitória no colo, 2 anos de idade, cheguei diante de Deus e falei: Senhor, essa filha foi o que o Senhor me deu, e ela é tua, Pai, e nessa noite eu faço oração. Eu creio que o Senhor tem o poder de trazer a cura, mas eu creio que o Senhor está no controle de todas as coisas. Se o Senhor levar ela hoje, eu vou continuar glorificando o teu nome, porque eu sei que tu és Senhor, e a tua vontade ela é boa, perfeita e agradável. Eu fiz essa oração de entrega, e na hora, mas você não tem noção, na hora a febre da Vitória passou, para a honra e glória do Senhor Jesus. Precisamos crer em todos os momentos da nossa vida em Deus. No livro de Tiago, capítulo 1, versículo de 1 a 4, diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus, as 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Meus irmãos, considere motivo de grande alegria
o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter a ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Então, amados, presta atenção no que a palavra de Deus está nos dizendo. De repente, você nunca olhou com essa ótica. Você só vai conseguir atingir a perseverança se você se tornar um crente maduro. E para você se tornar um crente maduro, você precisa passar por grandes provações. É isso. Se na hora da provação você começa a chorar, Deus, Ele respeita. Né? A palavra de Deus fala que fiel é aquele que começou a boa obra, Ele vai terminar. E aí o que acontece? Quando Deus começa a boa obra, você fala, para, está doendo. Deus vai respeitar e vai parar. Aí daqui a pouco Ele volta ali a trabalhar em você. Aí você, não, para. Né? Quando é que Deus vai terminar a boa obra na sua vida? Nunca. Porque você não deixa Deus trabalhar. É igual quando você está reformando sua casa. Você contrata um arquiteto. E aí você está reformando sua casa. Você chega lá, né, e encontra uma parede de uma cor, o telhado assim, o piso. Você fala para o arquiteto, olha, não gostei dessa cor, desse piso. Ele fala, não está pronto ainda não. Troca tudo, eu não quero isso aí. Aí ele vai lá e troca. Aí você volta lá um tempo depois, né, não gostei não. Aí o arquiteto, não está pronto. Não, troca que eu não gostei. E você vai fazendo isso continuamente, né, até acho que o arquiteto ir embora. Ele vai parando. Quando é que a reforma da sua casa vai estar pronta? Nunca. Você não deixa o arquiteto trabalhar na sua casa. Quem é o arquiteto? Deus. E Deus, Ele respeita. Quando você fala, Senhor, eu não quero, Ele vai respeitar. Né? Então, tudo aquilo que acontece na sua vida, as dores, as perseguições, o medo, a ansiedade que você está sofrendo, tudo isso é um problema na sua vida? É um problema, mas é uma oportunidade para Deus trabalhar. Qual é o segredo? O segredo é permanecer firme, com fé, perseverando, para que lá na frente você se torne maduro e íntegro. Eu não sei lidar com isso. O que diz o livro, o versículo 5 de Tiago 1? Se você não tem sabedoria, peça a Deus que Ele vai te dar. Amém, igreja? E aí, diante disso, tem dois grandes benefícios. Um deles é, de um lado, Deus mexendo conosco, nos levando a crescer. Passar pelo fogo nos refina. E nós buscamos mais a Deus em oração e fortalecimento espiritual. Tenha certeza disso, amados. Toda vez que você está passando por problemas, você vai buscar mais a Deus. E esse é um benefício. E em segundo lugar, um segundo benefício é que Deus está preparando os não crentes para ouvir a palavra de Deus. Quando tudo está bem, as pessoas não querem nem saber de Deus, mas quando as coisas apertam, eles procuram então uma solução para os seus problemas. Ser cristão não é fácil. Se você lá no seu trabalho for falar de Jesus, as pessoas já ficam assim. Mas se falar do budismo, legal, é uma filosofia da paz, é bom, muito bom. Não estou falando mal não, só uma reflexão. Né? Se fala de qualquer outra religião aí, está tudo bem. Mas quando você fala de Jesus, parece que você comprou uma briga. Mas toda crise, todo momento de perseguição, tudo aquilo que os cristãos, tanto o mundo, passam, é uma oportunidade que Deus dá para que nós possamos crescer. E aí, sabe, amados, que você precisa entender? Pode acreditar, Deus sabe o que faz. Concluindo, 1 Coríntios, capítulo 4, abra aí, para a gente concluir. 1 Coríntios, capítulo 4. A partir do versículo 3, diz assim: mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo, é que está encoberto. Versículo 4. O Deus deste era
o Deus desse século, o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pois não nos pregamos a nós mesmos, mas a Jesus, o Senhor, e a nós, como escravos de vocês, por amor a Jesus. Versículo 6. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações, para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Versículo 7. Mas esse tesouro em vaso de barro, para mostrar que este poder que a tudo exerce, provém de Deus e não a nós. Versículo 8. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desamparados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre conosco em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vinda de Jesus também seja revelada no nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que em nós atue a morte, mas em vocês a vida. Está escrito: cri, por isso falei. Com este mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Versículo 14. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também ressuscitará com fé a nós e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, façam que transbordem as ações de graça para a glória de Deus. Por isso não desanimemos. A Central não desanimou diante da pandemia. As famílias não desanimaram. Então, amados, você precisa continuar firme, acreditando em Deus, porque Ele sabe o que faz. Embora o exterior esteja desgastado, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, porque o Espírito Santo de Deus habita em você. Isso faz nos renovar dia após dia. Pois, versículo 17, por último, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, produzem para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Vou ler mais uma vez o versículo 8. De todos os lados somos perseguidos, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desamparados. Perseguidos, mas não abandonados. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus habita em você. Se coloque de pé em nome de Jesus. Nós vamos cantar uma canção, e essa é uma canção de vitória. Não é uma canção de entronização. Quando eu falei com Laísa falou assim: poxa, pastor, mas geralmente as músicas são mais assim, né? De entronização. Sabe, amados, esse é um novo tempo em nossas vidas. Esse é um ano extraordinário de Deus para a sua vida. Deus quer fazer em você muito mais do que Ele já fez nos anos anteriores. O que você precisa acreditar que a perseguição que estamos sofrendo é para o seu crescimento. E Deus tem muito mais para a sua vida. Creia nisso e vamos cantar esse cântico com glórias.